Em respeito a vocês que já estão aqui, né? E sabendo que a gente ainda vai ter um povo entrando enquanto a gente começa, eu gostaria de dar boas-vindas de forma muito especial ao pastor Nelson Kilpe. Eu estava muito ansiosa com a noite de hoje, porque essa temática é uma temática que é muito preciosa aqui para a gente, especialmente para quem está vindo de outros contextos religiosos, de fé. Como ler o Antigo Testamento é sempre uma pergunta que vem, né? Permeia todas as nossas conversas, praticamente. Então, é uma alegria muito grande poder te ouvir. Para mim, de forma especial, depois de alguns anos, né? Eu saí das cadeiras da Este, poder te ouvir de novo é muito, muito bom. Uma honra. Muito obrigada por ter aceitado o convite, especialmente num grupo tão plural, né? A gente lá, para quem foi chegando depois, nós temos além do Andrew, né, de Porto Alegre, nós temos a Beta, lá de São Leopoldo, amiga querida e foi companheira de trabalho do pastor Nelson também por muitos anos. Que bom ter você aqui conosco também, Beta. Então, Cristina de Recife e o povo aqui de São Luís. Eu gostaria de acolher vocês com um trechinho do Salmo 25, que está previsto nas senhas de hoje, mas eu quero ler um pouquinho antes e um pouquinho depois. Salmo 25, eu vou ler a linguagem de hoje, versículos 4 a 6. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti, ó Senhor. Lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esse amor presente na história do povo de Deus com o povo e do povo com Deus que a gente encontra no Antigo Testamento é o que nos motiva para estarmos aqui nessa noite de hoje. O desejo de aprendermos mais sobre esse amor, aprendermos mais sobre esse Deus e de como andar por esses caminhos nos motiva para estarmos aqui. E por isso nós podemos também nos alegrar que ao nos reunirmos, mesmo que cada um de nós nas suas casas, nós o fazemos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ter um momento de oração? Deus de misericórdia, nós nos alegramos, Senhor, por essa noite de hoje, pela oportunidade de nos reunirmos em Tua presença, a diversidade tão grande que é entre nós. Agradecemos pela vida do pastor Nelson, por sua disponibilidade de falar conosco nessa noite de hoje. Seja Tu com ele, inspira as Tuas palavras, inspira também os nossos corações para que sejam um solo fértil para aquilo que Ele irá nos trazer. Seja Tu conosco, Senhor, por Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém. Então, está contigo. Comigo. Aí tu já te apresentas, que eu acho que é mais fácil. Eu nem falei pro povo de onde é que tu estás, né? Então, é uma alegria poder participar hoje à noite com vocês dessa pequena reunião aqui para tratar de um assunto que é uma das minhas paixões, né? O Antigo Testamento. Eu fui cativado por essa parte, esse pedaço da Bíblia já muito cedo, já no meu tempo de estudante de teologia, e por incrível que pareça, foi a estranheza desse livro que me cativou. Muitas vezes as coisas estranhas assustam, mas a mim a estranheza me cativou, primeiramente pela língua hebraica. Então eu fiquei
fiquei muito abismado com essa língua que era tão diferente das línguas ocidentais, e eu fiquei apaixonado, depois fiquei apaixonado pela história desse povo, e depois pela literatura desse povo. Então, desde que eu me conheço por gente grande, né, desde a minha época de estudo de teologia até hoje, através dos meus estudos, através da minha docência, através do meu pastorado, eu adquiri essa paixão por esse pedaço da Bíblia que não me deixou até hoje. E é por isso uma alegria poder conversar com vocês sobre isto. Mas eu faço isso com temor e tremor, porque nós estamos diante não de um livro, nem de parte de um livro, mas de uma biblioteca que foi construída em 1000 anos. Se a gente pegar o texto mais antigo do Antigo Testamento e o texto mais novo do Antigo Testamento, nós estamos abarcando 1 milênio. Isso é muito tempo, e é um tempo que vocês vão poder notar que os séculos mudam, e os textos, de acordo com os séculos, também mudam. E o povo que escreveu esses textos também não era o mesmo no século X a.C., não era o mesmo do que no século I a.C. Então, nós estamos diante de uma diversidade de livros, para nós protestantes, 39, para editoras católicas, 46 livros, de épocas muito distantes e com temáticas muito diferentes. Nós encontramos uma diversidade enorme de assuntos no Antigo Testamento. Encontramos orações que nós ainda hoje aproveitamos na leitura litúrgica dos Salmos, encontramos cantos, encontramos narrativas, encontramos leis, encontramos profecias, encontramos provérbios, encontramos reflexões. Então, uma gama inteira de tipos de literatura, e essa literatura toda nos foi legada como herança do judaísmo. Nós cristãos, na verdade, adotamos este bloco, essa biblioteca do judaísmo. As primeiras comunidades cristãs não tinham outra Bíblia senão o Antigo Testamento. Nos cultos dominicais das primeiras comunidades cristãs, eles liam o Antigo Testamento, liam os profetas, liam o Pentateuco e uma carta ou outra do apóstolo Paulo. Era essa a Bíblia dos primeiros cristãos. E ela automaticamente fez parte do nosso acervo de escritura sagrada. Então, esse legado do judaísmo, para nós, traz um problema. O problema é que nós somos cristãos e temos um legado, um livro sagrado dos judeus. Essa tensão tomou diversos aspectos durante a história da igreja. Não vou poder entrar em detalhes dessas tensões entre o que é importante, o que é relevante, o que é antiquado no Antigo Testamento. Algumas coisas nós podemos ver hoje, mas é uma história bastante complexa de tensão entre fé cristã e legado judaico do Antigo Testamento. Mas uma das coisas que, quando a gente aborda o Antigo Testamento, o que mais, talvez, a gente nota é a estranheza e a distância. Nós estamos diante de cultura diferente. É uma cultura não ocidental. É uma cultura oriental com suas características que a gente estranha, né? Por exemplo, a gente vai estranhar o papel das mulheres, por exemplo. Nós podemos até entender isso. Naquela época, naquela cultura,
importante era a família ter continuidade. E as mulheres eram essenciais para a continuidade e sobrevivência de uma família. Por isto, as mulheres eram... pois era admitida a poligamia, por exemplo, para que a família pudesse se... perde o marido sem filho, então o irmão do marido falecido é obrigado a manter relações com a esposa do falecido para que ela tenha filhos. Por quê? Porque sem filhos a mulher não poderia ter um futuro, né? Não existia a aposentadoria eram os filhos, né? E, além disso, a mulher não tinha direito à propriedade. Se ela não tinha filho homem, ela não poderia ter propriedade. Quer dizer, toda a história do livro de Ruth, por exemplo, trata desse assunto. É um assunto estranho para nós. É uma sociedade diferente, uma sociedade bastante estranha e distante. Por outro lado, nós temos algumas outras leis que são estranhas, né? A gente fala muitas vezes com estranheza da lei do talião, né? Vida por vida, olho por olho, dente por dente, machucadura por machucadura, ferida por ferida, né? Então a gente pensa, mas que sociedade desumana é essa? Né? Imagina, né? Se a gente for ver o contexto da época, e é isso que eu procuro sempre ensinar aos meus alunos e às minhas alunas, procurem ver o texto dentro do seu ambiente cultural. E qual é que era o ambiente cultural dessa época? O ambiente cultural é que não existia nenhum sistema jurídico, não existia nenhuma instância controladora de leis. Quem fazia as normas, quem fazia os costumes, eram os clãs, as famílias, as tribos, né? Os povos, os núcleos, as etnias. Então, se uma pessoa era assassinada, o risco era muito grande de que toda a família desse assassino seria massacrada. Ou seja, em vez de retalhar uma pessoa, em vez de incriminar uma pessoa, todo um grupo de pessoas podia ser incriminado. Então, na verdade, a lei do talhão quer limitar o círculo da violência, para que uma vida não provoque o massacre de muitas, ou de uma família inteira. Ou se alguém perde um olho, que o castigo do criminoso não seja a perda da própria vida. Então, para limitar esse ciclo da violência. Então, essa estranheza para nós, muitas vezes, torna difícil entender o Antigo Testamento, né? Também o Antigo Testamento é parte de uma cultura e de um ideário, de um imaginário oriental. Ou seja, era normal naquela época que se achava que o Sol girava em torno da Terra. Era normal que o mundo era dividido em 3 partes: os céus acima, a Terra no meio e as águas por baixo da Terra. Então, essa cosmovisão tripartite, essa cosmovisão de que a Terra está no centro, que o ser humano está no centro, é uma cosmovisão daquela época que vocês sabem que durou por muitos séculos, até depois de Cristo. Então, essas coisas podem nos afastar muito do Antigo Testamento. Então, nós temos que nos perguntar o que, como cristãos, nós vemos no Antigo Testamento como algo que não nos é mais relevante. A gente pode perguntar o que é antiquado no Antigo Testamento para cristãos e o que ainda vale, né? Então,
muitas coisas nós podemos dizer que são de fato antiquadas, né? Geralmente a gente fala que as leis cerimoniais são ultrapassadas. Leis cerimoniais são, por exemplo, as normas, as dietas alimentares, né? Não comer carne de porco, por exemplo, né? Ou todas as normas litúrgicas, por exemplo, sacrificar animais. Então, essas leis cerimoniais, nós podemos dizer, como cristãos, como comunidade cristã, essas leis cerimoniais já não valem mais para nós. Jesus Cristo é o sacrifício definitivo e derradeiro, não precisamos de outros sacrifícios. Nós cristãos não praticamos mais a circuncisão, que era uma coisa importante para o judaísmo, continua sendo importante para o judaísmo, né? A gente poderia também dizer que nós ressignificamos essas leis. Nós, por exemplo, a circuncisão no Antigo Testamento era o ritual que dava ingresso à comunidade judaica, pelo menos do menino. Não havia um ritual correspondente para a menina. Para nós cristãos, nós temos um outro ritual de ingresso para dentro da comunidade. A gente podia dizer que para os cristãos o batismo substituiu a circuncisão. Ou então, nós ressignificamos o sábado. O sábado, para o judaísmo, era uma norma negativa, ou seja, dizia, o sábado proibia trabalhar. A lei não dizia o que era para fazer, só dizia o que não era para fazer. Não era para trabalhar. Os cristãos dão um significado positivo. Não só dizem o que não é para fazer, mas dizem o que se pode fazer. Glorificar a Deus no dia da ressurreição de Jesus Cristo, que é o domingo, né, por causa da nova vida que ele nos deu. Então, o sábado adquire esse valor positivo de nova vida. Então, nós podemos... quando eu falo das leis do Antigo Testamento, eu sempre pergunto assim, o que Jesus fazia com as leis do Antigo Testamento, né? Como é que ele entendia as leis? Por um lado, ele relativizava as leis. O que significa isso? Relativizar a lei. Por exemplo, vocês conhecem a história dos discípulos que estavam com fome, passaram por um trigal e apanharam algumas espigas de trigo, amassaram e comeram, né? E os fariseus protestaram. Protestaram não porque eles invadiram um trigal que não era deles e roubaram alimento, isso até que era permitido na lei judaica, mas porque era num sábado. E no sábado não pode executar nenhum trabalho. Então, o que Jesus argumenta? Jesus argumenta, traz um outro argumento da Bíblia. Uma outra lei, a lei que dizia que não se pode comer os pães dedicados a Deus. E ele diz que mais Davi comeu. Por quê? Porque tinha fome. Ou seja, Jesus reinterpreta a lei de acordo com a vontade original de Deus que está por trás dela. A lei do sábado era para garantir a vida digna dos trabalhadores. E se um trabalhador está com fome, nada mais digno do que deixar que ele coma. Então, a vida é mais importante do que uma lei, porque a vida é a vontade de Deus, e também o sábado está submetido a essa vontade original de Deus de favorecer a vida. Então, essa é a atitude de Jesus. Ele relativiza o formalismo da lei para buscar qual é o fundamento, a raiz e o propósito original da lei.
Isso é uma coisa. Por exemplo, quanto às leis dietéticas, vocês conhecem o texto de Marcos 13, né, que ele diz, bom, não é aquilo que entra pela boca que contamina as pessoas, mas o que contamina é aquilo que sai de dentro para fora. Né? Então, quer dizer, também ali ele relativiza as leis dietéticas, e nós sabemos que Jesus foi acusado pelos fariseus de com seus discípulos comerem e beberem vinho, né, enquanto que os discípulos de João Batista não faziam isso. Então eles não eram suficientemente judeus, porque eles abusavam da comida e bebida, ou seja, não respeitavam as leis dietéticas. Agora, isso é uma parte. Por outra parte, Jesus também diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. A gente pode dizer, mas isso aí é um contrassenso, essa é uma contradição. Como é que ele relativiza de um lado e coloca a lei como sendo que não se pode nem tirar um til, nem uma vírgula, nem um jota. O jota é a menor das consoantes hebraicas, não se pode tirar nem um jota da lei. Quer dizer, a lei é imexível. Por que ele diz isso? Porque ele vê por trás das leis uma vontade original de Deus. Então, a vontade de Deus é preservada. A lei pode ser relativizada, mas a vontade por trás dela deve valer. Né? E ele radicaliza até, no Sermão do Monte, radicaliza até as leis. Não é a mera formalidade, o mero formalismo do cumprimento da lei que é o suficiente. Não é só amar o próximo, mas amar o inimigo. Isso aí supera toda e qualquer lei. Né? Isso ali já é uma nova lei. Então, ele também diz, a nossa lei deve ser maior do que a lei dos fariseus. Né? Saber amar. Essa é a nova lei. Saber amar o inimigo, por exemplo. Então, essa é uma visão que eu pego sempre para tentar entender as leis. Certamente, muitas leis do Antigo Testamento eram costumes, meros costumes de uma sociedade. E esses costumes não são mais válidos hoje em dia, de modo que essas leis também caducaram. O Lutero tinha uma expressão, ele chamava dessas leis típicas de uma sociedade, de uma cultura estranha, que servem só para aquela cultura e não podem ser transpostas para outra cultura. Ele chamava isso de Sachsenspiegel, o espelho dos saxões. Os saxões é um povo germânico que tinha suas peculiaridades, seus costumes peculiares que não podiam ser adotados pelo restante dos alemães. Então, o Lutero dizia, isso é coisa só dos saxões, não interessa para nós. Então, algumas leis aqui, ele dizia, são só dos judeus, isso não interessa para eles, não interessa mais para nós. Então, nós temos que ter a sabedoria de poder distinguir, a partir de nossa fé cristã, o que é cultura, costume de uma certa cultura, e o que é testemunho da palavra de Deus. Essa é uma das coisas essenciais para cada pessoa que quer ler e entender a Bíblia. Distinguir entre o que é culturalmente influenciado e o que é testemunho de fé. Uma outra coisa que para nós é difícil de entender são alguns textos escandalosos. Por exemplo, o Abraão tem a cara de pau de mentir, descaradamente, quando ele diz que essa não é minha mulher, é minha irmã. Por que ele mente? Porque ele tem medo, né,
ele tem medo de sofrer as consequências de alguém gostar da mulher dele, porque é bonita, e querer ficar com ela, e ele, naturalmente, ficar, né, na pior. Né? Então, ele mente de medo. Né? Ou então, nós temos aquela história tenebrosa do Davi, que comete adultério, e não só comete adultério, mas manda, por assim dizer, manda o marido da Batseba para o meio da batalha, para que ele morra, para que não o conflito, o escândalo não fique patente para todo mundo. Né? Então, eliminado o marido, está livre a possibilidade dele ficar com a Batseba. Então, esses textos escandalosos estão na Bíblia. Às vezes a gente pergunta, isso aí não deveria ser tirado da Bíblia? Isso aí não. Nós temos tentativas de tirar, por exemplo, esse caso do Davi da Bíblia. Vocês sabem que, se vocês leem o livro de Samuel, né, que está essa história do Davi, né, se vocês lerem o livro das Crônicas, que é uma repetição, na verdade, da história que está escrita em Samuel e Reis, vocês vão notar que essa história do adultério de Davi é omitida no livro de Crônicas. O autor de Crônicas achou essa história tão escandalosa que tirou do seu relato. Então, há essa tendência dentro do próprio Antigo Testamento de omitir as coisas ruins que se falam dos supostos heróis. Né? Por outro lado, eu acho que isso nos pode dar uma ideia de como o Antigo Testamento lida com os seus heróis. Os heróis do Antigo Testamento não são heróis. São gente fraca, são gente pecadoras, são gente com as suas mazelas, com os seus defeitos, e mesmo assim eles são usados como instrumentos de Deus. Então, apesar de todas as mazelas do Abraão, né, de deixar Agar ir para o deserto, para ela que morresse no deserto, apesar de tudo isso, ele é considerado o pai da fé. É algo incrível, não é? Então, o que isso diz para mim? Que Deus, apesar dos meus defeitos, ainda aposta em mim, né? Apesar dos nossos defeitos, Deus ainda aposta nas pessoas, né? Apesar da sua fragilidade, apesar da sua pecaminosidade, apesar da sua imperfeição. Né? O profeta Jonas. O profeta Jonas foi incumbido de uma missão de ir a Nínive. O que ele fez? Ele tomou o caminho oposto. Foi para o lado oposto, para o lugar mais distante daquela época, conhecido daquela época, que é uma colônia no sul da Espanha. Em vez de ir para o leste, ele foi para o oeste. Mas Deus desistiu dele. Deus bem poderia ter chamado um outro profeta, né? Disse, esse cara ali não quer nada com nada, deixa ele por conta. Não, Deus insiste com o Jonas. Ele quer que o Jonas mude a cabeça, e mude de ideia, e faça aquilo que ele é para fazer. Né? Então, Deus é assim. Ele insiste com as pessoas que fazem as coisas errado. Né? Insistem com os imperfeitos. Então, eu acho que pode escandalizar, mas pode ser uma coisa que também nos ensina como Deus age com o seu povo. Mais graves são, eu acho, que os textos de violência que nos encontramos no Antigo Testamento. Para os cristãos, esses textos de violência sempre foram um grande escândalo, não só para cristãos, aliás. Diversos historiadores romanos acusavam o judaísmo de ter um Deus violento, um Deus cruel. Né?
a estudante de história ali pode talvez confirmar essa hipótese que diversos historiadores, tanto gregos quanto romanos, acusavam o judaísmo de ter um Deus cruel e violento. Lembro daqueles textos aqueles textos do livro de Josué e Juízes, por exemplo. Se você espreme aqueles livros, sai sangue, né? E o pior é que os textos dizem que Deus manda matar. Deus manda massacrar, por exemplo, a população dos cananeus, por ocasião da conquista da terra, né? Numa luta, lá no 1 Samuel fala da luta de Saul contra os inimigos, que Saul até poupou os inimigos, e chega o Samuel e diz: você fez coisa errada, você deveria ter matado todos eles. Isso para nós é inconcebível. Para nós cristãos isso não mais é tragável. A gente pode entender por que eles faziam isso. A gente não pode repetir isso, né? Existem histórias tristes, né, que se repetiam essas histórias, né? Eu me lembro quando eu estive na África do Sul, eles contavam uma história da invasão dos colonizadores holandeses, dos Boer, né, e que eles, antes de eles invadirem e trucidarem a tribo Zulu, eles leram o texto esse de Josué, né, que Deus manda Josué invadir e destruir os cananeus. Então, essa naturalmente é uma leitura cristã errônea do Antigo Testamento. Nós podemos tentar entender. Eu acho que esse fato a violência da chamada Guerra Santa é uma questão não israelita, é uma questão oriental. Todo o Antigo Oriente pensava assim, que as guerras eram travadas pelos deuses de cada povo. E os deuses vitoriosos tinham o direito ao despojo. E o despojo dos deuses era a vida dos que haviam perdido a guerra. Então, isto era uma concepção oriental que Israel adotou. Mas Israel mudou. Acho que a gente pode dizer que durante a vida de fé do povo de Israel, eles gradativamente se distanciaram desse conceito de guerra santa, e chegando até a dizer que os povos inimigos também têm direito à misericórdia divina, que é o caso do livro de Jonas. Jonas não quer, por exemplo, que Deus tenha misericórdia de Nínive. Ele quer que o povo de Nínive seja destruído. Mas o livro tem a intenção de mostrar para Jonas que não é assim que se deve pensar. Que também Nínive é merecedora da misericórdia de Deus. E Nínive, naquela época, era sinônimo de um exército cruel e violento. Então, ou seja, entre o livro de Josué e o livro de Jonas, existe uma trajetória de crescimento de fé do povo de Israel, onde ele se afasta desses conceitos orientais típicos dos outros povos daquela época, de que os inimigos de um povo são inimigos também do nosso Deus e devem ser eliminados em honra e glória do nosso Deus. Essa concepção mudou no decorrer dos tempos. É claro que nós vemos isto através de olhos cristãos. E isso é legítimo. Nós não podemos pular
por cima da nossa própria sombra, né? Nós somos cristãos e queremos ser cristãos. E temos a nossa ótica e a nossa visão de como ler os textos do Antigo Testamento, né? E eu acho que somos bons luteranos se fazemos isto, né? Porque nós não queremos simplesmente repetir o que o Antigo Testamento diz, mas nós queremos interpretar e ver em que medida o Antigo Testamento continua sendo relevante para nós hoje, em que medida ele é ultrapassado. E essa medida, esse critério, quem nos fornece, eu acho que é Jesus Cristo. O que nós temos agora de bom do Antigo Testamento? Vamos perguntar assim. Eu falei agora aqui que para nós é antiquado. O que para nós ainda é válido do Antigo Testamento? Em primeiro lugar, eu acho que o Antigo Testamento tem um forte peso na imanência. Deixa eu explicar. Em grande parte do Antigo Testamento não existe ainda a esperança de uma vida pós-morte. Tudo que deve ser feito de bom deve ser feito nessa vida. Então, existe uma valorização do cotidiano, do nosso trabalho, da nossa vida em sociedade, da nossa vida em família, do nosso corpo, né, da saúde mental e corporal, né, e a saúde econômica, a saúde social, né, um dos termos mais importantes hebraicos é shalom. Shalom é a integridade física, a integridade econômica, o bem-estar, a integridade política, a paz, né? A integridade física é a saúde. Então, esse interesse pelo bem-estar neste nosso mundo é o que nós temos de legado do Antigo Testamento. Alguns teólogos chegaram a dizer que se nós, cristãos, não tivéssemos o Antigo Testamento, nós seríamos uma seita espiritualizada, que só acreditava que só acredita no mundo espiritual e não no mundo temporal e no mundo, né, no mundo corporal e social. Então, toda a nossa dedicação diaconal, por exemplo, eu acho que é um reflexo dessa visão que o Antigo Testamento nos legou. A segunda coisa que eu acho que é importante para nós é o Milton. É o Milton. Desculpa. A segunda coisa que eu acho importante é o Deus Criador. O Novo Testamento quase não fala do Deus Criador. Por que não fala? Porque não precisa. Já está dito tudo lá no Antigo Testamento. Por que repetir? Então, o Novo Testamento constrói em cima da teologia do Antigo Testamento. E por isso, se a gente tira o Antigo Testamento, também o Novo Testamento vai perder algo, né? O Deus Criador, ou seja, a nossa confissão de Deus Criador significa o quê? Em última análise, de que nossa vida e tudo aquilo que existe tem um sentido. Porque Deus o criou. Se Deus não o tivesse criado, poderia não ter sentido. Então, essa é uma confissão ao Deus Criador que nós assumimos e que é muito bom. E assumimos também essa convicção de que a criação é algo bom, né? Tudo era muito bom. Nós temos uma visão positiva da criação, ao contrário de muitas correntes cristãs gnósticas do Novo Testamento, que diziam que a criação é uma coisa ruim, que a criação é uma criação de um Deus mau, que fez as coisas e criou as coisas imperfeitas, né, que criou as pessoas imperfeitas, né, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus bom.
Então, para nós, eu acho que é importante termos essa visão da boa criação de Deus que deve ser preservada por nós. Em terceiro lugar, eu acho que a antropologia que o Antigo Testamento nos lega é algo muito relevante para nós. Como é que o Antigo Testamento vê o ser humano? Ele vê o ser humano na sua ambiguidade. Por um lado, ele é imagem de Deus, e por outro lado, ele é pó da terra. Essas duas coisas, essas duas imagens, eu acho que nos falam muito, falam ainda hoje a nosso respeito. Nos dizem o que somos, né? Somos, por um lado, pessoas dignas, importantes. Somos pessoas, somos imagem, ou seja, somos representantes de Deus aqui nessa terra. Nós podemos continuar a obra de Deus aqui na terra, né? Isso foi dito num ambiente em que as pessoas não eram consideradas dignas, né? Imagem de Deus no Antigo Oriente eram os reis. Os reis eram imagem de Deus. As pessoas não era nada. As pessoas estavam aí para trabalhar para os monarcas. Agora, se o texto de Gênesis 1 diz que nós todos, independentemente de raça, de religião, de etnia, né, nós somos todos e todas imagem de Deus. Nós temos essa dignidade de sermos imagem de Deus. Então, isso é algo valioso. Nós não somos meramente carne e osso. Tem uma aura divina em torno de nós, né? E em torno dos outros também. Se nós encontramos alguém na rua, por mais pobre que seja, nós vemos nele a imagem de Deus, né? E por outro lado, nós somos passageiros, nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos como o pó da terra. A gente nasce, vive e morre. Quer dizer, dentro de nossa fragilidade, nós somos algo que somos, como diz o Salmo 8, estamos somente um pouco abaixo dos anjos do céu. Eu acho que essa antropologia para nós é importante, que se a gente está consciente de que a gente é essas duas coisas, de que todos nós somos essas duas coisas, imagem de Deus, mas ao mesmo tempo pecadores e pó da terra, eu acho que nós vamos estar muito bem acompanhados. Eu não sei, eu acho que eu já falei muito, né? Eu não sei. Ninguém reclamando. Você falou em 40 minutos, mas eu acho que eu já falei 40 minutos, né? Mas se tu tens mais para falar, eu não sei como é que tá o povo aí com as perguntas. Eu vou entrar, talvez, num último aspecto, antes das perguntas, um aspecto que você falou, que é sobre os tipos de textos que nós temos, ou os tipos de narrativas que nós temos. Em especial no Gênesis nós temos narrativas. E essas narrativas recebem muitos nomes, alguns mais, outros menos adequados. Um desses nomes é mito, né? Então, muitos falam em mitos no Antigo Testamento, em especial no Gênesis. Eu não gosto dessa palavra, apesar de que ela está em voga de novo, apesar de que o aspecto positivo do mito está em voga de novo, né? Nas ciências da religião a gente começa a falar de novo em mitos, né? Mas normalmente nosso povo tem uma compreensão pejorativa de mito. Mito é tudo aquilo que é mentira, né? Então, agora, quanto ao conteúdo, mitos são, na verdade, se a gente vê os mitos gregos, os mitos orientais, são, na verdade, histórias de divindades.
divindades masculinas, divindades femininas, os líos que dá, os problemas que eles têm, as relações sexuais entre deuses e deusas, e os filhos, e as brigas, e essas coisas todas, né? Então, a gente, quando lê os mitos gregos, a gente pensa em histórias de deuses. E isto, de fato, nós não temos no Antigo Testamento. Então, nós não temos mitos no sentido original dos mitos gregos ou orientais, não temos. Nós temos resquícios de mitos no Antigo Testamento, isso é verdade, porque o Antigo Testamento cresceu dentro de um ambiente em que havia mitos, e alguns resquícios ficaram no Antigo Testamento. Por exemplo, um resquício que eu acho que é bem óbvio, é antes da história do dilúvio, tem uma informação lá um pouco difícil de entender. Diz lá que os filhos dos deuses se juntaram às filhas dos seres humanos. E desse casamento, desse matrimônio entre deuses e humanas, surgiram os gigantes. Isso é um resto de mito, um resquício de mito, que ali foi colocado no início da história do dilúvio para simbolizar a decadência da espécie humana, né? Então, nós temos resquícios de mitos, mas eu acho que mito, como a palavra diz, mitos como existe no Antigo Oriente, na Antiga Grécia, nós não temos. Agora, existe um outro termo que se usa, é o termo lenda. O que é uma lenda? Lenda também para nós é um termo pejorativo. Lenda é aquilo que a gente conta para as crianças, né, para dormir, assim, aquelas lendas de fadas e coisas assim. Os contos de Grimm são lendas, né? Na verdade, o termo lenda eu uso só quando no sentido técnico da palavra. E o termo técnico lenda é o termo técnico latino. Lenda é uma abreviação de legenda. E legenda, vocês sabem o que é. Legenda é aquilo que deve ser lido. Então, lenda é uma narrativa que deve ser lida num momento especial. Geralmente se fala numa narrativa que deve ser lida num determinado santuário, quando vêm os peregrinos visitar o santuário, trazendo suas oferendas, e trazendo as suas necessidades, e lá recebendo a bênção de Deus e a instrução. Então, a narrativa que se lia no santuário explicava por que aquele santuário é importante, por que Deus se manifesta ali, naquele santuário, por exemplo, o santuário de Betel. Então, eu uso o termo lenda só no significado técnica lenda de um santuário, ou seja, a história que conta por que um lugar é santo, né? Essa história que deve ser lida num determinado templo. De resto, eu também evito o termo lenda. E eu me acostumei a usar o termo saga. Saga tem a ver... Esse a gente usa num sentido neutro. A gente tem as sagas nórdicas, por exemplo, que são as sagas dos povos do hemisfério norte, né, do norte da Europa. A gente usa o termo saga também para histórias de famílias, né? A saga da família Kannenberg, por exemplo, né? Então, e isso é muito mais próximo daquilo que nós temos no livro de Gênesis, por exemplo, que também são histórias de famílias, de tribos, de clãs e coisas assim. Então, eu prefiro o termo saga, né? E esse termo saga tem também uma relação mais próxima da realidade histórica. A saga nunca é mera invenção. A saga nasce de um evento histórico ou de um fato histórico, e esse fato histórico, ao ser transmitido adiante, recebe conteúdos adicionais para fins catequéticos ou para fins de animar alguém na fé. Então, realidades são interpretadas teologicamente para animar a fé ou para, né, cultivar a fé. Geralmente, narrativas no Antigo Testamento não têm a intenção de preservar o passado,
Ou seja, não são atas. Não são atas de eventos para que a posteridade curiosa como nós somos possa ter acesso a isso. Não se pensava nisso, né? Não se pensava nisso aí. Quando fatos ou eventos são preservados, é porque eles foram importantes na história, na vida de fé de um povo ou de uma família, e são contados adiante para que as gerações posteriores possam ter acesso a essa experiência de fé, né, dos patriarcas ou do povo de Israel, né, o que o vale. E essas sagas têm algumas características que, se a gente não sabe, a gente fica um pouco perdido. As sagas, por exemplo, nas sagas aparecem sempre poucos personagens. A saga não sabe lidar com muitos personagens. A saga, por exemplo, também não descreve, não há uma descrição. A saga mais conta aquilo que acontece, aquilo que as pessoas fazem. E uma outra curiosidade é que as sagas reduzem histórias de grupos, histórias de etnias, histórias de povos, como se fossem histórias de uma família. Isso, para nós, talvez seja o mais estranho. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim bem interessante. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, né, Ló foge, a mulher de Ló vira estátua de sal, ele foge com as 2 filhas, e ele tem relação sexual com as 2 filhas. Incesto. E desse incesto nascem 2 meninos. Um deles se chama Moabe e outro se chama Amon. Todo mundo que lê essa história sabe que Moabe e Amon não são nomes de pessoas, são nomes de 2 nações. Os 2 povos vizinhos de Israel são os Moabitas e os Amonitas. Mas por que se conta essa história, então? Ou seja, não se conta uma história de uma família, mas se quer contar a história de 2 nações vizinhas de Israel e qual é a sua relação com Israel. Ló representa Israel, os filhos espúrios os filhos espúrios são os amonitas e os moabitas, ou seja, a história quer contar que os moabitas e os amonitas são da mesma família que Israel, sem dúvida. Isso é verdade. Todos sabemos que tanto os moabitas quanto os amonitas têm a mesma linguagem, a mesma cultura, são da mesma procedência que o povo de Israel. Mas eles são diferentes, porque Israel tem uma relação um pouco distante com esses povos. Não quer ter muito a saber, porque esses povos, né, eles nasceram de uma relação espúria, então é melhor não ter muito contato com eles. Então, entende? A história de povos se escreve como se fosse uma história de uma família, né? Outro exemplo, a história de Caim e Abel, né? Caim e Abel, na Bíblia, são 2 irmãos, naturalmente. Na verdade, o Caim representa o grupo de agricultores vinculado a uma cidade. Os agricultores naquela época moravam na cidade, que era murada, e saíam durante o dia para cuidar dos campos e da lavoura. Enquanto que Abel era o quê? Abel era ele cultivava, ele criava cabras. Então era um criador de cabras que recebe o nome de Abel. E a pessoa que ouve essa história vai logo notar que Abel também não é nome de gente. Abel é um substantivo hebraico que significa nada. Vocês conhecem o livro de Eclesiastes, né? Lá aparece muitas vezes o nome Abel. Hebel Habalim, vaidade das vaidades. O Almeida traduz, vaidade das vaidades. O que vaidade é o nada, né? Aquilo que não tem valor, aquilo que é inútil. O livro de Jeremias, quando fala das divindades dos outros povos, fala de esses povos, essas divindades são nada, são Hebel, são Abéis. Então, quem ouve a história de Caim e Abel, logo nota, puxa vida, mas esse Abel aqui
é o João Ninguém, aquele que não tem nada, né? Então, é um grupo inferiorizado dos criadores de cabras que está em conflito com os agricultores, que têm cercas. Os criadores de cabra não têm cerca. Que moram na cidade, os criadores de cabra não moram na cidade, né? Eles moram nas cabanas, nas tendas, né? Então, esse conflito entre agricultores e criadores de gado, de cabras, esse conflito vai resultar na morte do mais fraco, que é o Abel. Então, a história do Caim e Abel mostra que no conflito entre agricultores e criadores de cabras, Deus intervém em favor do mais fraco. Ele aceita o sacrifício do Abel. Por quê? Porque é o mais fraco, né? Ele castiga o mais forte. E a narrativa quer dizer, se o mais forte mata o mais fraco, é como se um irmão matasse o seu irmão. Então, essa é a mensagem do texto de Caim e Abel. Mas vejam, eles reduzem o conflito de grupos para como se fosse uma briga de família, né? A briga de dois irmãos. Então, essa é uma particularidade das sagas que a gente deve saber para poder entender. Eu me lembrei de muitas outras agora. Vocês conhecem aquele Gênesis 34, fala da filha de Diná. Diná, a única filha de Jacó, né, Diná, que é violentada por quem? Por Siquém. Puxa, quem ouve aquela história, isso aí não é possível. Siquém é o nome de uma cidade. Não é o nome de um jovem ou de um homem. Mas o que eles querem dizer com isso? Por que eles usam Siquém? Siquém é a cidade cananeia. Jacó não é urbano. Ele é o criador de cabras, de ovelhas, que fica ao redor das cidades e tenta negociar com as cidades, tenta vender seus produtos, e de vez em quando há matrimônios mistos, tudo bem, mas nessa relação entre população urbana, citadina, de Siquém, e a população seminômade, quem leva a pior são os seminômades. E nessa história, os seminômades se vingam da população urbana, ou seja, de Siquém. Então, também ali, o conflito entre cidade e campo é relatada como se fosse um conflito entre Siquém, o homem Siquém, e Diná, respectivamente, os seus irmãos. Talvez eu fique por aí. E vamos esperar o que as pessoas gostariam de saber. Como eu disse, é uma ousadia falar de 1000 anos de texto em 1 hora. Né? Quer dizer, é com temor e tremor que eu faço isso, né? Eu ainda aprendo coisas do Antigo Testamento a cada dia. Como é que a gente pode transmitir tudo isso numa noite? Mas tudo bem. A gente te agradece muitíssimo pela ousadia, né? Temos que começar por algum lugar, né, gente? Assim, esse panorama foi fantástico. Anotei, nem sei quantas folhas eu anotei aqui, isso que eu já fui sua aluna. Vamos ver a turma aí. Alguém já tá com aquela pergunta coçando no pontarinho? Jorge, vamos lá, vocês podem se inscrever no chat também se quiserem, tá? Aí, no caso, a gente faz como em bateria de perguntas e aí... Como o senhor prefere, professor? Uma pergunta ou mais perguntas? Olha, geralmente a gente ganha tempo se a gente reúne 2 ou 3 perguntas, né? Perfeito, faremos isso. Gente, olha só, eu esqueci de avisar antes, o professor Nelson sabe, eu tô gravando
hoje à noite, né, para aquelas pessoas que não podem estar conosco. Então, se alguém se sentir desconfortável em fazer uma pergunta de forma gravada, me avisa que eu pauso a gravação sem problema nenhum, tá bom? Ou me avisa por mensagem, eu tô com o WhatsApp aqui do lado, eu pauso, ninguém saiba, também pode. Vamos lá, então, Jorge, quem faz logo depois do Jorge, pergunta? Eu vou logo começando, porque, assim, na verdade, talvez sejam 2 perguntas, ou 3, mas que tenham a mesma raiz, que é como lidar muito bem com essa perspectiva de um Deus mais punitivista, né? Porque eu já estava pensando sobre isso, mas me veio ainda mais quando o senhor mencionou os textos violentos, e como lidar com essa questão, por exemplo, do dilúvio, desse Deus que castiga, até mesmo dos exemplos que são dados. Por exemplo, Noé, quando ficou bêbado e viu seu filho, e seu filho viu ele nu, o Noé amaldiçoou o seu próprio filho. Como lidar assim com essas como perceber, na verdade, como enxergar esses momentos bíblicos que às vezes parecem meio desproporcionais quando a gente avalia sobre a nossa ótica de hoje em dia. Alguém mais? Quer emendar? Eu queria fazer essa pergunta. Amanda e depois Tainá, pode ser? Eu ia falar basicamente o que o Jorge questionou. A minha dificuldade com o Antigo Testamento é a figura de Jesus, do Novo Testamento, que é Deus. Eu não consigo enxergar o mesmo Jesus no Antigo Testamento, um Deus violento, punitivista, que com seus inimigos. O Jesus fala, ame seus inimigos. No Antigo Testamento é um Deus que mata seus inimigos. Então, tudo isso na minha cabeça. Obrigada, Amanda. Deu para entender, professor? Deu. Acho que sim. Tainá? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim. Eu agradeço muito pela exposição, assim, foi maravilhosa. A minha pergunta é mais uma solicitação de referências, assim, quais textos que eu poderia buscar para entender um pouco mais sobre isso que o senhor chamou de uma antropologia do Antigo Testamento. É isso mesmo, só isso. Certo. Então, fechamos essa primeira rodada e depois, se alguém quiser, fica para a próxima, pode ser? André, tu segura para a próxima? André e Lise? Beleza. Então, o meu professor Gottfried Brackemeyer escreveu um livro recentemente sobre antropologia teológica. Eu acho que eu posso recomendar esse agora. Eu tenho ele por aqui na estante, eu não tenho condições agora de levantar e buscar e procurar. Me fala o título que eu devo ter, talvez. Como? Qual deles? Antropologia Teológica, do Brackemeyer. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Você deve encontrar aí. Então, isso quanto à questão de Tainá. Jorge e Amanda, as coisas vão numa mesma direção nessas questões. Pois na metade do século II, um rico... Não é esse. Acho que não é esse, não. Tem um mais recente. Um construtor de navios romano, chamado Marcião, disse que os cristãos deveriam tirar não só o Antigo Testamento da Bíblia, mas deveriam também tirar todas as passagens que falam sobre o Antigo Testamento no Novo Testamento, deveriam ser retiradas. Esse Marcião
falava que há dois deuses. O Deus do Antigo Testamento, que é um Deus malvado, punitivo, que criou o ser humano imperfeito só porque ele gosta de castigar os seres humanos e ele fica contente em poder castigá-los. E existe o Deus misericordioso, que é Pai de Jesus Cristo, que perdoa a culpa e dá nova vida. Então, são dois deuses. Um Deus que ele chama um Deus criador mal e um Deus misericordioso, Pai de Jesus Cristo. A minha pergunta é se dá para dividir, se dá para falar assim, será que existem dois deuses, um Deus do Antigo e um Deus do Novo Testamento? Jesus Cristo creu que o Deus do Antigo Testamento era o mesmo que o Pai dele. Então, as primeiras comunidades cristãs também viram analogias entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Verdade é que talvez a gente possa dizer assim que Deus tem duas características que não se podem separar. É o Deus da justiça e o Deus da misericórdia. Se nós tiramos o Deus da justiça e ficamos só com o Deus da misericórdia, então não haverá mais justiça. Então não nos interessamos mais pela justiça. Isso também não é cristão. Se nós tiramos o Deus da misericórdia, fica só a justiça humana, o que também não é cristão. Então, eu acho que para nós não tem escapatória. Nós temos que conviver com essa tensão. Deus é tanto Deus da justiça quanto o Deus da misericórdia. Não adianta agora dizer um é do Antigo, outro é do Novo Testamento. Os dois são do Antigo e os dois são do Novo. Né? Também o Novo Testamento não fala só em perdão, fala em que haverá um juízo final. Né? Então, não é só o Deus misericordioso. Claro, a fé salva, mas isso não nos isenta de sermos injustos, de sermos justos. Então, essa tensão para nós é muitas vezes ilógica. Eu acho que ela não tem lógica mesmo. E também a nossa vã lógica não consegue abarcar Deus, né? Então, também é uma arrogância de nossa parte tentar compreender totalmente o ser divino. Mas essas duas facetas de Deus estão presentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento também existe misericórdia. Eu mencionei o livro de Jonas, misericórdia com o maior inimigo de Israel, Nínive. Também existem leis no Antigo Testamento, eu não saberia precisar agora, onde, por exemplo, uma lei diz o seguinte: se você ver o animal do teu inimigo padecer, você deve cuidar desse animal e devolvê-lo ao seu inimigo. Quer dizer, então, isso, claro que não é amar ao próximo, mas está em vias de chegar ao amor ao próximo. Então, existe um desenvolvimento dentro do Antigo Testamento que eu acho que é perceptível e eu acho que é importante. Né? Então, os textos violentos eu tentei enquadrar dentro dessa na dogmática a gente fala em revelação gradual de Deus. Eu não sei se esse é o termo adequado, né? Os calvinistas gostam de falar assim, os batistas também falam assim. Quer dizer, Deus se revela gradativamente. Cada vez mais a gente conhece melhor Deus e cada vez mais, né, ele se aproxima até que chega definitivamente em Jesus Cristo. E ali a gente tem a revelação plena e definitiva de Deus. Então, todo o processo do Antigo Testamento é um processo de caminhada, de crescimento, de consciência de como esse Deus é, de como Ele quer que nós sejamos. Essa é uma visão que pode explicar por que na origem, no início da história do povo de Israel, há esses massacres e
para o final da história desse povo, existe uma compreensão de que isso não se coaduna mais com a fé e a revelação do Deus verdadeiro. Então, esses dois aspectos eu ia dizer. Primeiro, não podemos separar o Deus da justiça do Deus da misericórdia. Deus não é um Papai Noel que passa a mão na cabeça de todo mundo e diz, está tudo bom, continua assim. Não é. Né? Nós sabemos disso. Deus também pode exigir de nós coisas que nós não gostamos. Mesmo assim, podemos estar confiantes de que se nós erramos e pedimos perdão, Ele não vai nos abandonar. Então, essas duas dimensões do ser divino que estão em tensão também acompanham a nossa vida. Não só no Antigo, nem no Novo Testamento. E questão do amor ao inimigo. Certamente, essa é um aspecto... É um aspecto que no Antigo Testamento não transparece tanto. Né? Os profetas falam de que no fim dos tempos as nações inimigas vão ser castigadas por Deus. Né? O castigo das nações inimigas vai ser um benefício para Israel. Mas também em alguns profetas nós já podemos ver que, eu estou escrevendo um comentário sobre o profeta Jeremias agora. Então, ele fala contra as nações, mas de vez em quando ele deixa dizer assim, mas Deus ainda tem um projeto também com as outras nações. Ele vai possibilitar para que as nações que derrotaram Israel possam ter um novo início, uma nova vida. Então, essas coisas estão misturadas. Né? Eu acho que assim como a vida essas coisas estão misturadas. Né? Se nós vamos ver os Salmos, né? O Salmo, aquela imagem escandalosa do Salmo 137, onde o orante pede a Deus que esmague as crianças dos babilônios. O que é isso? É claro que nós não podemos orar, não podemos repetir essa oração. Nós podemos entendê-la. Nós podemos entender podemos entender da seguinte forma, de que Deus permite que até os sentimentos mais escusos, mais proibidos, possam ser expressos diante da presença dele. Mas expressos diante da presença dele. E se a gente expressa isso, a gente delega a Deus a decisão. Se ele quiser se vingar, que se vingue. Se ele não quiser se vingar, que não se vingue. Então, a gente pode entender isso. Os psicólogos hoje explicam isso mais ou menos assim, né? Explicam que você deve soltar a raiva que dá dentro de você para que você não pratique coisas ruins. Né? Então, mais ou menos essa função, né, de catarse que esses salmos de vingança podem ter. Né? A gente tem, muitas vezes, esse sentimento de vingança. E eu acho que o importante é que o Antigo Testamento não tenta esconder isso. Né? Ele tenta explicitar, mas explicita o quê? Como uma oração que pede a Deus que se vingue. Isso significa que Deus é o Senhor da vingança, não mais eu. Então, como eu disse, são coisas que a gente pode entender, mas são orações que a gente não pode repetir como cristãos. Nós, como cristãos, temos uma liberdade muito grande nessa questão de interpretar o Antigo Testamento. Né? Nós, cristãos luteranos, existem cristãos que não têm essa liberdade e dizem, está escrito lá, tem que fazer. Né? Então, está escrito lá, não pode beber sangue, então não podemos fazer transfusão de sangue. Quer dizer, essas leis do Antigo Testamento, como eu falei antes, quando são expressão da cultura e de costumes e do imaginário da época, elas podem, para nós, cristãos e cristãs, ser interpretadas de outra forma. Não precisam ser interpretadas literalmente. Eu não sei se cheguei a
satisfatoriamente. Mas a gente vive nessa tensão entre o Deus da misericórdia e o Deus da justiça. Às vezes a gente gostaria que o Deus da justiça tivesse mais presente, não é? Outra. Então. Andrew e Lise, vocês indicaram que queriam perguntar? Sim. O Deus até é o encontro que o professor falou, né? O Deus da justiça, né? Até fazer um comentário, até para ver se a gente poderia ouvir um pouquinho dele. O Deus da justiça estivesse presente, né? Naquela escolinha lá em Santa Catarina, né? Essa semana, naquela barbaridade lá que aconteceu, né? Como coisa horrível. Mas assim, professor, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, né, lendo Levítico, né? De tantas ofertas, né? E o que a gente vê aí na TV aberta, em quase todos os canais, né? O comércio que se instalou nas igrejas aí com Deus, né? Oferta, pede e receberás, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, né? Sobre isso, né? Então, peça a sua Ferrari, peça a sua mansão, né? Oferte para mim, aceita cartão, aceitam Pix, né? Aceitam tudo lá na hora, né? Então, paga que receberás, né? Então, você já ouviu um pouquinho do senhor sobre isso, né? Que, infelizmente, as pessoas hoje estão atrás de uma palavra de consolo, né? E se submetem, né? A esse tipo de pessoa que abre um comércio, né? E não uma igreja. Fantástico, obrigada. Mais alguém quer aproveitar e mandar pergunta? David? Eu queria perguntar sobre... Bom, já que a gente está nesse contexto de pandemia, pelo menos é no Antigo Testamento em que muita gente busca justificativas para se referir às... me desculpem a expressão, mas se referir às maiores desgraças que acontecem no mundo a Deus, à vontade divina. Tipo, a pandemia, terremotos, desastres naturais, as pessoas dizem, mas está escrito no Antigo Testamento que Deus enviou uma praga. Então, eu já ouvi muito nessa pandemia sobre isso. Essa pandemia é a vontade de Deus porque Deus está dizendo para as pessoas se arrependerem. Então, como é que a gente vê isso? A gente é cristão, faz parte da nossa ética, dizer que o nosso Deus, ou pelo menos o Deus que a gente professa em Cristo, ele tem essa vontade de aniquilar a humanidade, enviando esses desastres. Obrigada, David. Mais alguém quer amarrar? Amanda Nascimento entrou agora. A gente está numa rodada de perguntas e respostas. Se já quiser aproveitar e mandar a pergunta aí. Mais alguém, gente? Quando vocês vão pensando, se você quiser responder. Então eu começo aqui, pode ser que surja mais coisas. Pois é, Andrew, pois é, eu sei, eu fui pastor em Chapecó, que eu conheço saudades, né, que aconteceu esse crime ali. Essas coisas são de fato incompreensíveis, né? A gente não sabe por que essas coisas acontecem. E aparentemente num mundo considerado sadio, existem doenças que a gente não vê, não vislumbra. E a gente não sabe como é que era a vida familiar dessa pessoa, a gente não sabe muita coisa sobre isso, mas eu acho que isso ali é um alerta para nós de ficarmos sempre atentos a nossos filhos, né? Como é que a gente lida com esses filhos? Se eles são quietos demais, o que está acontecendo na cabeça dessa gente? Quanto à questão do comércio, pois é,
nós estamos vivendo um fenômeno internacional que é o das igrejas empresas. Elas funcionam como se fossem empresas que precisam arrecadar fundos para poder sobreviver, para poder progredir, para poder crescer. Essa é uma visão empresarial que certamente pouco tem a ver com fé cristã, né? Eu acho que o que existe de teologia ali é uma interpretação unilateral daquilo que se chama de Provérbios, né, do livro de Provérbios, onde é que se diz que aqueles que estão bem de vida porque foram bons e deram a sua contribuição, e aqueles que estão mal de vida é por culpa própria, porque não conseguiram dar em benefício à obra divina. Então, essa é uma ideologia empresarial que interpreta unilateralmente textos da Bíblia. E atinge pessoas porque pessoas carentes, pessoas necessitadas, correm em busca de auxílio rápido e imediato. Então, o imediatismo da nossa procura ou da nossa necessidade, né, faz com que essas empresas tenham o seu crescimento. Então, eu ia chamar isso de igreja empresa, e que tem muito pouco a ver com a fé evangélica, a meu ver. Davi, essa questão, Davi ou Dave, essa questão de atribuir as desgraças existentes, as pragas, a pandemia, à vontade divina, de fato, tem muito no Antigo Testamento essa visão, mas com uma diferença, que eu acho que é crucial. No Antigo Testamento, a gente não afirma a praga que hoje existe vem de Deus, mas a gente fala do passado. Quando a gente quer entender o que aconteceu no passado, por que é que certas coisas aconteceram, a gente tem a tendência no Antigo Testamento de dizer, Deus assim o quis por causa disso, por causa daquilo, né? Então, isso pode ser uma coisa legítima, mas nem sempre ela vai ser uma coisa correta, né? Nem sempre isso vai fechar. Por quê? Em princípio, nós não cremos que Deus deseja a morte, né? Se vocês lerem o livro de Ezequiel, vocês vão ler em cada página, Deus é um Deus que quer a vida, também a vida do pecador. Deus não quer a morte daquele que faz as coisas erradas, Deus não quer castigar, Deus quer que o pecador se arrependa. Então, Deus é um Deus da vida. Agora, se existe, eu até acho que o Gênesis 2, o Gênesis 3, o chamado relato da queda, quer dizer, se existe morte, se existe dor, se existe sofrimento, não é da vontade do Criador, mas é por culpa de nós, por alguma culpa que nós temos em cartório. Naturalmente, essa culpa em cartório é muito difícil de agora dizer, olha, por causa da culpa de nossos pais é que nós estamos sofrendo essa pandemia. Isso também é uma coisa que a gente não pode dizer, porque as culpas andam por diversos caminhos, não é? Em todo caso, eu acho que justificar uma praga presente, que está em andamento, que existe agora, justificar como sendo vontade de Deus para castigar o seu povo, acho que não condiz com a nossa visão de Deus, nem com a nossa fé evangélica. Porque Deus não quer, a princípio, castigar as pessoas.
né? Agora, se nós, ou nossos filhos, falarem sobre a pandemia de 50 anos atrás e disserem, puxa vida, o que nós fizemos de errado para que isso acontecesse? Então, acho que é mais justificável. Muito bom. Eu tenho uma pergunta que foi enviada aqui para mim pelo WhatsApp, né? O WhatsApp da equipe de comunicação, que eu compartilho. E aí, assim, se alguém mais tiver alguma pergunta, considerando que já são 21 horas, uma pergunta muito urgente que não pode calar, pode indicar aqui no chat e a gente abre daí para essa última, tá, gente? Então, professor, aparições de anjos que são apontadas como aparições de Jesus Cristo já no Antigo Testamento, como, por exemplo, na luta do anjo com Jacó, que se torna Israel. Como o senhor vê isso, essa questão dos anjos? Tem mais alguma pergunta, gente? Senão a gente vai encerrar essa rodada de perguntas, tá? Eu queria fazer só mais um. Com relação à questão da salvação. Assim, qual é a concepção que é adotada para salvação no Antigo Testamento, considerando que nesse momento bíblico não existia ainda a figura de Jesus? Assim, como se alcança a salvação sem a figura de Jesus? Acho que é essa a pergunta. Muito bem, foi o Jorge. Vou tentar ser breve. O termo anjo, tanto em hebraico quanto em grego, é um termo grego, anjo, né? Angelos, significa mensageiro. Então, nós temos diversos mensageiros no Antigo Testamento que não são anjos, na nossa concepção, né? Mas a chamada angelologia, o estudo dos anjos, começa a ficar grande na Apocalíptica, em Daniel. Em Daniel aparecem muitos anjos, né? No texto que foi mencionado em Gênesis 32, a luta de Jacó no Jaboque, ali não fala em anjo, não. Interessante, ali fala um ser, né? Um ser que pode ser entendido como o espírito do rio, né? Que luta com Jacó, mas que é uma história um pouco complicada, porque é uma história que Israel já encontrou contada e que Israel recontou, renarrou. Então, deu um significado diferente. Em todo caso, ali existia naquela época a crença em seres espirituais semidemoníacos. Não no sentido ruim da palavra demônio, que nós temos apenas o sentido do demônio é uma coisa ruim, mas existiam os demônios bons também naquela época. Quer dizer, havia crença em seres espirituais bons e maus. Que esses seres espirituais residiam ou numa árvore, ou num rio, ou numa pedra, né? Então, mas Israel não conseguia mais acreditar em seres espirituais que residiam em determinados acidentes geográficos, por exemplo, num rio, no caso do Jaboque. E aquela história que era contada antes de Israel ocupar aquela região, era contada pelo povo da época que eram animistas, ou seja, que achava que aquele espírito do rio atacava as pessoas que passavam pelo rio de noite. E que Jacó passou de noite, então se conta que Jacó lutou com esse espírito. E que, na verdade, Jacó, por assim dizer, venceu o espírito.
ele pegou o espírito e não deixou o espírito ir embora. E quando chegou o dia, o espírito teve que pedir para ir embora, né? Então, na verdade, essa é uma narrativa. Agora, quando Israel toma essa narrativa, ele diz, mas esse ser espiritual não existe, né? Tudo o que acontece é o nosso Deus Javé. Então, aquilo é uma manifestação de Javé também, né? E daí a história muda. A história agora muda. Então, não é mais o espírito que perde a batalha, é Javé que ganha a batalha. E o Jacó que sai abençoado, né? Então, muda o nome, sai abençoado, e quando ele atravessa o rio, ele dá glórias a Deus no lugar em Peniel. Peniel significa revelação de Deus. Quer dizer, então, são histórias muito antigas que são recontadas pelo povo de Israel e alteradas para coadunarem com a fé desse povo. Então, ali não se trata, na verdade, de um anjo, mas de uma antiga crença extra-israelita em seres espirituais que Israel adotou num primeiro momento e depois modificou, transformando esse ser espiritual também numa manifestação de Deus. Agora, nós temos... como é que vocês se imaginam Deus? Quer dizer, nossa capacidade humana é limitada. Como é que nós podemos nos imaginar Deus? Como é que aquelas pessoas daquela época, 2000 anos antes de Cristo, como é que elas se imaginavam Deus? É um ser poderoso. Qual é o ser mais poderoso que eles conheciam? Um rei. É o ser mais poderoso que eles conheciam. Então eles se imaginavam Deus parecido com um rei, sentado num trono, não é? Rodeado de ministros e conselheiros. Né? Essa é a visão, o imaginário que se tinha na época. Está errado? Não está errado, porque de uma ou de outra forma tem que se imaginar Deus. E sabemos também que está errado porque a gente nunca consegue conceber Deus assim como ele é. Né? Então, por exemplo, no livro de Jó, aparece Deus cercado de um conselho celestial com o qual ele fala e discute para decidir como é que ele vai governar o mundo. Né? E ali aparecem os filhos de Deus, né? Os conselheiros de Deus. Quer dizer, o que é isso? Na verdade, isso só existe no imaginário do povo que quer saber como é que é esse Deus, como é que ele governa, como é que ele decide, como é que ele faz as coisas. Então, a imagem que eles têm é de um governante com os seus ministros. Agora, na Apocalíptica, em Daniel, o anjo tem uma função diferente. O anjo tem a função de intérprete. Interpretar a realidade, interpretar os sonhos de Daniel. Né? Então, o anjo está lá para dizer, isto significa aquilo. Né? Porque a Apocalíptica trabalha com dois níveis de eventos. Existe um acontecimento que está já agora acontecendo no nível celestial, mas ainda não no nível terreno. Então, o que está no nível celestial é dado a conhecer a pessoas especiais, aos que têm as visões, aos visionários. Eles que sabem, então, por isso que se chama de apocalíptica, né? Apocalipse significa revelação. As verdades celestiais são reveladas a algumas pessoas que devem, então, interpretar a realidade presente como realidade transitória. No céu já está acontecendo alguma coisa, aqui vai acontecer só no futuro. Né? Então, no livro de Daniel se trata da perseguição,
a perseguição que existe agora no céu já está no fim, por isso na terra vai chegar a um fim. E os anjos são os intermediários entre o céu e a terra que transmitem essas mensagens e interpretam essas mensagens ao visionário. Então os anjos são, na verdade, elementos importantes de ligação entre o âmbito celestial e o âmbito terreno. Claro que esses anjos, agora, na Apocalíptica, recebem asas. Antes eles não tinham asas, antes eles eram mensageiros, quer dizer, mensageiros sem asa, né? Assim como diz Hebreus, né? A gente recebe pessoas em casa e aí eles podem ser anjos que a gente recebe, podem ser mensageiros de Deus. Então, os anjos com asas nascem com essa visão da Apocalíptica de que existe uma transmissão direta entre o âmbito celestial para o âmbito terreno, que é trazida através de intermediários que têm asas, porque eles descem do céu para a terra. E no Novo Testamento, eles são um recurso literário, né? Quando você não sabe explicar, como é que você vai explicar a manifestação de Deus? Diga-me, qual é a imagem que você vai usar? Né? Eu tive uma vez uma aluna batista, lá na Este foi, ela, depois no fim ela disse assim, pois é, primeiro você desconstruiu os anjos, tirou os anjos lá do Novo Testamento, e depois, para entender o Novo Testamento, você colocou os anjos de novo lá. Ou seja, os anjos, assim como nós o concebemos, não existem, mas eles são necessários para que nós possamos fazer uma imagem da manifestação de Deus. Né? Posso, antes de ir para a pergunta do Jorge, só emendar uma que me foi mandada aqui com o WhatsApp, que tem a ver com anjo também, que é sobre a escada de Jacó, que tem lá em cima, daquela que... Sim. Também ali não são anjos com asas, mas são os mensageiros, né? Exatamente. Então, a escada é Gênesis 28. Gênesis 28 é uma típica lenda de um santuário. Eu expliquei antes o que é lenda. É o termo técnico da narrativa que se lê num santuário, no caso do santuário de Betel. Porque essa narrativa explica por que é que Betel é o lugar santo, porque Deus se revelou nesse lugar a Jacó. Por isso, todos devem ir lá, receber a bênção lá, e devem levar o seu dízimo para lá. Então, ali a visão da escada. É uma visão mítica, significa o quê? Os deuses, Deus mora no céu, nós moramos na terra. Como é que os dois se comunicam? Qual é que é a figura que você vai usar agora? Como é que se comunicam? A figura da escadaria ou da rampa é uma figura oriental. Vocês todos já ouviram falar da Torre de Babel. Certamente já viram os sicurates da Babilônia, que são aquelas escadarias enormes que vão até um topo, nem no topo está o santuário, não é? Então, essas escadarias formam um imaginário popular de pessoas que podem subir até a morada dos deuses e de mensageiros que podem descer da morada dos deuses para se comunicar conosco neste exato lugar que é Betel. A escada existe lá. Claro que na fase israelita, da fé israelita, a escada se transforma em mero sonho. Quer dizer, a escada não mais é real, a escada é meramente um sonho. Ou seja, a fé em Israel sabe que a escada não é real, ela é um recurso para poder se imaginar como, né, a mensagem de Deus alcança os seres humanos. Então, é um imaginário bastante recorrente, essa da escada ou da rampa. A gente não sabe direito se é escada com degraus ou se é uma rampa sem degraus, né, a Torre de Babel é uma rampa que quer alcançar o céu. Né? Então,
é um símbolo da arrogância humana que tenta ocupar o lugar de Deus. Por isso a Torre de Babel é a narrativa, né, da arrogância humana que é frustrada e humilhada. Eu não sei, era isso, né? Tinha pergunta sobre a salvação, não sei se já foi respondida. Como era a salvação no Antigo Testamento? Desculpa, Jorge, agora que eu vi aqui. Então, de fato, salvação em grande parte do Antigo Testamento. Se nós vemos agora 1000 anos de texto, digamos que os 900 ou os 800 primeiros anos desses textos, não existe a crença numa vida pós-morte. Então, salvação é salvação imanente. O que significa isso? Significa sobrevivência, bem-estar, vida longa e plena. Eu acho que essa é a palavra, né, de João também, vida plena. Você sabe que naquela época o pessoal morria em torno dos 40 anos. Então, quem chega a 60, 70 anos, se sente cheio de anos, ou seja, repleto de anos, ou seja, eles têm uma vida plena, conseguiram viver, né, o tempo justo, sem ter sofrido nenhuma doença, né? E a outra coisa, a salvação é a continuidade do nome. Como é que o nome continua? Quando a família continua. Então, a maior felicidade do ancião é ver os filhos e os netos ao seu redor. Então, essa é, para eles, o conceito de salvação. Né? Porque se com a morte termina tudo, a vida plena terrena é o máximo que se pode esperar de salvação. Os últimos 200 anos desses 1000 anos começam a haver sinais de que a morte não pode ser a última palavra de Deus. Né? Se Deus é poderoso, se Deus é justo, na Apocalíptica vem a questão, se Deus é justo, aqueles que morreram inocentemente, isso não está certo. Se Deus é justo, vai ter uma vida após morte, porque esses que morreram inocentemente na perseguição, eles devem ter um tipo de vida que pudesse compensar a falta de vida que eles tiveram na imanência. Então surge a vida pós-morte. E, naturalmente, ali muda-se o espectro da salvação. A salvação continua sendo imanente, mas tem uma dimensão do transcendental, quer dizer, do que transcende a vida terrena. Tenho certeza eu conheço esses olhinhos brilhando aí, eu tenho certeza de que foi uma noite de muita bênção, de muitas respostas e com certeza de motivação para muitas outras perguntas. Em nome da comunidade, eu gostaria de te agradecer grandemente pela tua disponibilidade, pelo conhecimento partilhado de forma tão instigadora e tão simples, né? Todo mundo entendeu, apesar de toda a profundidade da temática que tu trazes. Eu aproveito para fazer o convite para a próxima semana. Nós teremos a presença do pastor Dr. Wilhelm Sell. Ele vai falar sobre predestinação. Então, é um tema que também está rodando aí entre nós faz um tempo. Então, quem está aqui, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-link, já salvem o link, a gente se encontra daí na semana que vem com o pastor Wilhelm Sell.